A cada geração, Deus tem enviado seus anjos para proteger, guiar e livrar seu povo nos momentos de maior aflição. No capítulo intitulado O Grande Resgate, presente no livro O Grande Conflito de Ellen G. White, encontramos uma visão poderosa da atuação dos anjos em favor dos fiéis. Eles não aparecem apenas em cenas celestiais, mas se fazem presentes na terra, assumindo forma humana, repousando sob árvores, aceitando hospitalidade, e até guiando viajantes perdidos na escuridão. Eles acenderam o fogo do altar, abriram as portas das prisões, e rolaram a pedra do túmulo de Jesus, com mãos invisíveis aos homens, mas claramente operantes, sob a autoridade divina. Esses seres celestiais também visitam assembleias humanas, tanto as dos justos quanto as dos ímpios, para registrar ações, interceder e medir até onde vai a paciência de Deus. É por causa da fidelidade de poucos que a misericórdia ainda sustém o mundo. Os que zombam dos fiéis mal sabem que devem sua sobrevivência àqueles que eles perseguem. Isso ecoa a verdade de 2ª Carta a Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A mensagem é clara: o medo deve dar lugar à fé inabalável. Não tememos as profecias, porque elas revelam não apenas o juízo, mas também o resgate. Elas anunciam não apenas o fim do mundo como o conhecemos, mas o início de um reino eterno. A preocupação com os eventos finais, como a imposição da adoração dominical, o decreto de morte e a marca da besta, pode parecer assustadora, especialmente quando não enxergamos claramente como tais mudanças poderiam ocorrer em uma sociedade moderna e laica. Porém, o que aprendemos ao longo da história bíblica é que o mundo pode mudar drasticamente da noite para o dia. Assim como as profecias de Daniel capítulo 2, onde uma estátua representa os impérios que surgiriam e cairiam, tudo ocorreu exatamente como Deus revelou. A cabeça de ouro era a Babilônia, o peito e os braços de prata Média e Pérsia, o ventre de bronze Grécia, as pernas de ferro Roma, e os pés de ferro misturado com barro, representam os reinos divididos da Europa. E então vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que esmiuça todos os reinos, e se torna um grande monte, que enche toda a terra, o reino eterno de Deus. Isso nos mostra que apenas mais um reino está por vir, e ele não será humano. Essa certeza deve nos firmar não em especulações humanas, mas na fidelidade da palavra profética. Conforme Daniel capítulo 2, versículos 44 e 45, esse reino será estabelecido por Deus, e jamais será destruído. Quando fundamentamos nossa fé nessa promessa, conseguimos olhar para as profecias não como ameaças, mas como sinais de esperança, de que o grande conflito terminará com vitória para os que permanecem fiéis ao Criador. Ao lermos Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, somos impactados pela coragem dos 3 jovens hebreus, diante da fornalha ardente. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas, se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Essa resposta revela o tipo de fé que será exigida nos últimos dias, uma fé que não depende de resultados visíveis ou imediatos, mas está firmada no caráter e nas promessas de Deus. No tempo do fim, essa mesma fidelidade será testada quando a questão da adoração for imposta ao mundo. O livro do Apocalipse nos revela que haverá 2 grupos distintos, um que obedece aos mandamentos de Deus, incluindo o sábado do 7º dia como sinal de lealdade ao Criador, e outro que segue mandamentos humanos, representados pela observância de um falso dia de adoração. A batalha será espiritual, centrada em quem recebe nossa adoração. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A mesma coragem dos 3 hebreus precisa habitar em nós hoje. Não adoramos a Deus porque Ele sempre nos livrará, mas porque Ele é digno de adoração, independentemente das circunstâncias. Essa fidelidade será o selo dos que se manterem firmes até o fim. A questão central no conflito final não é política, econômica ou cultural, é espiritual. Está em jogo a fidelidade a Deus, ou a submissão a um sistema humano de adoração. A palavra de Deus é clara ao afirmar que o sábado foi instituído na criação como sinal eterno entre Deus e seu povo, conforme Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, e reforçado em Êxodo capítulo 20,
versículos 8 a 11. Jesus mesmo guardou o sábado, como lemos em Lucas capítulo 4, versículo 16, não segundo tradições humanas, mas conforme o propósito divino. Em contraste, o domingo entrou no cenário religioso por influência do poder romano e da tradição humana. A imposição do domingo no tempo do fim será um teste de lealdade, se obedeceremos a Deus ou aos homens. Como afirma Atos capítulo 5, versículo 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando esse teste vier, muitos que hoje zombam dos mandamentos divinos perceberão tarde demais o erro que cometeram. Aqueles que forem fiéis até o fim serão fortalecidos por anjos, como nos tempos antigos, e receberão a coroa da vida prometida em Apocalipse capítulo 2. Versículo 10: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em meio às pressões, o povo de Deus encontrará forças na profecia, segurança na fidelidade do Senhor, e coragem para permanecer firme, sabendo que o reino eterno está às portas.